E aí, pessoal, galera do nosso curso Aprendendo a Ler o Novo Testamento, estou aqui com o doutor Alex, estudou e foi professor da São Leopoldo, o cara é fera, e agora a gente vai falar sobre o cânon do Novo Testamento, os 27 livros, então, do Novo Testamento. Aqui estão, quem nunca aprendeu essa musiquinha na escola dominical. Alex, a briga foi boa ou não para fechar o texto do Novo Testamento? Sabe o que é interessante no Novo Testamento? É que a gente às vezes imagina que é tipo o pessoal no Twitter ali tretando. Ortodoxia, não existe ortodoxia, existe ortodoxia, não existe ortodoxia, né? Mas até o final do segundo século, basicamente até o surgimento do tal do Marcião, que é o cara que chegou e disse assim, não existe ortodoxia sou eu. Desde aquela época, eles tinham uma espécie de Twitter com os arrogantes falando, né? Então, isso, Aí, não é o Marcião que nega o Antigo Testamento? Exatamente, assim? Sim, ele mesmo. Então, até ali, a galera não estava preocupada, precisamos de um cânon, precisamos fechar o cânon, precisamos nos preocupar com isso. O que acontece na igreja, de modo geral, eles têm os evangelhos, os 4 evangelhos, isso está basicamente resolvido para eles, embora a gente saiba hoje da existência de um monte de outros evangelhos. Qual outro evangelho que quase entrou assim, bateu na porta? Não, os outros evangelhos não bateram na porta, esse é o detalhe. Tá bom, legal. Porque eles são posteriores, eles surgem como literatura gnóstica. Então foi muito bom o evangelho de João na década de 90 lá, para fechar isso aí, senão os caras iam entrar com tudo, né? Exato. O gnosticismo. Exato. Então os evangelhos gnósticos vão surgir depois, eles não vão incomodar a igreja estabelecida, porque o pessoal sabe. Tipo, nós temos uma tradição apostólica, esses caras estão vindo com inovação, dizendo que Pedro escreveu o evangelho, que Maria Madalena escreveu o evangelho, a gente sabe que não é. Então a igreja não está muito preocupada com esse avanço gnóstico, embora tenha, claro, um embate com o gnosticismo, mas isso não afeta o cânon. Ainda a discussão não surge com o embate com o gnosticismo, ela vai surgir com o embate com o Marcião. Por quê? O que o Marcião faz? Ele pega o Novo Testamento e começa a dizer, tudo que é judaico nós vamos tirar. Então a gente tira... Velho, tem antissemitista a história toda. Um dia eu quero entender com vocês, só um outro vídeo, um dia a gente vai fazer isso. Por que tem tanto antissemitista na história da humanidade, mano? Cara, vou arriscar uma resposta bem rápida e isso a gente discute um dia desse. Existe uma questão que é assim, os judeus mataram Jesus. Que é um fato, mas tá tão explicadinho que porque foram os romanos também, né? Então, mas o argumento, ele é problemático. Jesus é um judeu, logo Jesus matou Jesus. E Paulo vai falar, eu tô com Romanos pra caramba na minha cabeça, e Paulo vai falar que foi Deus que matou Jesus, então fica com raiva de Deus, porque foi o Pai que matou e depois ressuscitou. Pois é. Então, mas essa discussão tem que entrar, a questão cristológica muito, muito interessante ali. Mas aí, o que o Marcião vai fazer? Ele vai pegar, tudo que é judaísmo fora, nós vivemos no evangelho, lei fora, nós vivemos pelo Espírito, então tudo que é ligado a obediência, obrigações, a gente não precisa, né? Deu aí uma tentativa de limpeza, não só judaica, mas também de todo tipo de nomismo, né? Então, um antinomismo bem forte. Bom, temos aí uns caras fazendo isso hoje, né? Uns pregadorzinhos famosinhos aí fazendo isso aí. Embora eles não tenham coragem de riscar as Bíblias, mas eles riscam mesmo assim. Então, com o surgimento do marcionismo e com o movimento crescendo, a igreja se sente confrontada. É claro que já existe uma clareza do que seriam esses livros originais. Eu vou pegar para vocês aqui, ó. O que é isso que você está na mão e o que você quer dizer com isso? Eu tô com um Novo Testamento grego na mão.
Tá? O Certo. Novo Testamento Crítico, 28ª edição do Nestle Aland. Na 27ª edição do Nestle Aland, anterior, tinha um outro texto grego que eu estava procurando, que eu já estava meio acostumado com ele. Daí eu tô com uma 28 que é nova, quer dizer, não tão nova, mas é uma que eu usei menos do que a E 27, que caiu. É por isso que fica caindo os textos. Já foi é, considerado que não é importante para a é. história. Não, Mas mas aí é, são dois textos que quer dizer o quê? então, lá tinha na 27 tinha um texto a carta de Clemente, do Clemente Romano, onde ele citava os livros do Novo Testamento como livros bons, livros úteis para a igreja. Então, ali você já percebe, ele era um bispo romano, então, para os católicos, um papa, né? Isso que ano, mais ou menos? Ele escreveu isso. Final do segundo século. Então, no final do segundo século, e essa lista que ele faz está com quase todas? Todos. Todos? Todos. A Igreja Latina tem o Novo Testamento de 27 livros, claro, muito cedo. Tá? Por isso ela vai combater Marcião mais fortemente. Onde é que estão as dúvidas? As dúvidas estão nos textos chamados antilegômena. Então, tem os homolegômena, que é o que todo mundo concorda, que são Evangelhos, Atos, 13 cartas de Paulo, 1 João, Uma 1 Pedro, legômena seria homolegúmenos, os de que... Roma? Homo, de homogêneo. Homo, de homogêneo, legômeno, o que quer dizer? Legúmenos são as falas de As Lego. falas homogêneas. Lego. É de Lego. Aí, ó. Isso é o que tem consenso, é onde há consenso nos textos, onde nós estamos falando a mesma língua. Tá? Uhum. E aí tem os antilegômenas, que são os textos onde a gente está debatendo. Tem igrejas que dizem que é inspirado, tem outras que dizem que não é. Tá? Então, aí tem ali. A gente tem que lembrar, só uma coisa aqui, Alex. Tem várias igrejas, né? Ainda não está unificada em Roma, ainda, Isso. ou já está, ainda não está, né? Então você tem quais são as principais igrejas aí que estão discutindo no final do segundo século isso? As principais centros, vamos dizer assim, de reflexão teológica e poder eclesiástico seriam Alexandria, Roma, Constantinopla, Antioquia e Jerusalém, em certa medida, né? Enquanto Jerusalém tem uma igreja, sim. Depois ela perde importância. Então aí são esses centros aí de reflexão. E os centros estão falando, olha, a gente aqui adotou esse número. Aí a Igreja Latina já tinha o nosso cânon que a gente tem hoje fechado. Para eles estava ok, tanto que o bispo deles estava dizendo, esses são os livros que a gente vai ler na nossa igreja. Só mais uma coisa antes da gente continuar aqui. Quais foram os critérios, ou não tem isso claro, que eles falaram, isso aqui. Eu lembro que assim, tinha que ser ou ter conhecido Jesus, porque assim, não pode ser só apóstolo, porque já cai no evangelho, né? Isso. Ter conhecido Jesus, doutrina, tinha algumas coisas assim, não era? Exato. Então tem a questão para eles, o que era importante era de ter sido testemunho ocular dos fatos, ou então ter estado próximo, ter sido da escola destes, né? Ter sido um discípulo desses de primeira mão aí, que viram em primeira mão os fatos acontecendo. Mas o grande critério, então, aí é a apostolicidade, né? É a medida em que eles estão ligados a um apóstolo, ligados a alguém que estava na tradição direta de Jesus, né? Esse é o critério mais importante de todos aí para dizer se aquele livro entraria ou não no cânone. Por isso, a gente vai ter dificuldades com textos que vão, de certa maneira, circular um pouco mais tarde, que são 2ª e 3ª João, 2ª Pedro, Judas, Tiago, Apocalipse, né? Textos que vão circular um pouco mais tarde, a igreja siríaca vai levantar problemas, por exemplo, né? E, claro, que à medida que o tempo vai passando, eles vão dizendo, não, ok, esses textos se encaixam teologicamente no corpus,
Então permanece. Mas o Apocalipse, ele leva um bom tempo. Ele leva um bom tempo até que as igrejas orientais tenham tranquilidade em aceitar o Apocalipse de João, né? E isso você vai ver aí. Eu não tenho certeza, porque eu não sou muito especialista em questões orientais, mas se eu não me engano, tem igrejas orientais que não aceitam o Apocalipse até hoje. Sabe se eles tiveram alguma influência com Atos 1, quando eles criaram alguns critérios para substituir Judas? Será que eles pegaram isso também como referência apostólica? Ó, mais ou menos isso. Se eles tiveram esse critério naquela época, ou eu que estou aqui delirando? Olha, até pode ser. Eu acho que basicamente o critério deles a apostolicidade, a proximidade, né? Porque para eles, o que é a revelação de Deus? A revelação de Deus é aquilo que Deus revela a estes em primeira mão ali, aos apóstolos, aos discípulos de Jesus, por meio das palavras de Jesus. Então isso está claro para a igreja. Isso é palavra de Deus. Aí eles começam a se preocupar com coisas que vêm depois, em que medida isso também pode ser, ou a gente precisa fazer aí uma diferenciação. Por isso a igreja oriental vai ter tanta preocupação com o Apocalipse, né? Por já vir lá, o texto surge lá no ano 100, traz um monte de implicações para o contexto romano, tem linguagem judaica misturado, é muito diferente do resto do Novo Testamento. Mais duas perguntas eu tô aqui. A primeira é, esse critério de ter sido testemunho ocular era um critério que estava já no Novo Testamento do primeiro século, por isso que Paulo, várias vezes nas suas cartas, vai trazer esse fato do encontro que ele teve com Jesus, que foi Jesus que o escolheu e apareceu, né? Quando ele faz esse relato, ele está mostrando que, de certa forma, quando a gente faz uma leitura espelhada das cartas dele, é que do outro lado tem uma comunidade, por exemplo, a comunidade romana, da igreja que estava em Roma, não foi Paulo que plantou. Então ele tem que dar uma carteirada dizendo, ó, eu também sou apóstolo. A gente vê Paulo no começo de cada carta falando, eu também sou apóstolo, ele me chamou. Então parece que esse tipo de olhar ou de critério já estava desde o primeiro século, né? E é interessante, por exemplo, quando Paulo cita em Gálatas que o ensino da igreja é fundamentado nos apóstolos e profetas. Observa que essa expressão ela é, de certa maneira, recorrente, quando ele está falando qual é o fundamento da igreja. O fundamento da igreja é os apóstolos e os profetas. O que ele quer dizer com isso? Gente que veio antes dele. Gente que veio antes dele e que igualmente receberam a revelação de Deus, são despenseiros dessa revelação e deixaram isso por escrito. Não é à toa que Pedro vai citar Paulo depois, mais tarde, né? Como os textos que o Paulo escreveu. O que a turma às vezes esquece é que Paulo foi o primeiro a escrever. Exato. Mesmo sendo o último a ser chamado, ele foi o primeiro a escrever qualquer coisa. Então é interessante isso, é meio confuso. Última pergunta, porque a gente já passou do nosso tempo, Alex. Por que essa ordem? O Vitor Fontana deu uma teoria numa das minhas lives, aí o pessoal tem que achar bem polêmica, mas daí eu quero fazer uma pergunta. Por que essa ordem do Novo Testamento, essa ordem canônica, né? Porque Mateus não é o primeiro evangelho, mas é o que faz vamos dizer assim, o Fontana não vai gostar que eu vou falar isso, mas é o mais judaico para fazer essa ponte da antiga aliança para a nova. Você tem Romanos, que não é a primeira carta, mas está lá. Então, por que isso? É interessante essa ordem, né? Eu vi algumas listas antigas que já mantêm essa ordem, né? E alguns caderninhos de texto que mantém essa ordem. De alguma maneira, a igreja primitiva conectou os textos nessa ordem provavelmente por alguma intencionalidade teológica.
Você sabe o que o Fontana falou? Não sei a teoria dele. Eu tô aqui imaginando uma teoria Ele que deve faz ter lido, sentido. ele não é inconsequente fazer, mas ele falou que a ordem não, é por, primeiro que é os evangelhos, né? Claro, A claro. história da expansão do rei, da igreja e as cartas. E Certo. aí ele fala que é por ordem de tamanho, para poder empilhar. Então ele fala que Romanos é o maior, fica. Isso aqui, isso aqui. Aí eu fiz uma pergunta que ele falou, não sei te responder. Eu falei, Hebreus está depois. Então ele já considerava que Hebreus não era paulino? E aí ele. Foi a única coisa que eu quebrei ele ali, mas eu achei interessante ele colocar. Não, a ordem das cartas ali, por exemplo, Paulo, começa com Paulo, é por ordem de tamanho mesmo, e aí vai pondo assim, empilhando até as últimas cartinhas dele, que é fininha. E eu falei, interessante, e é verdade, né? Tirando Hebreus. Você sabe se Hebreus já era, logo na igreja primitiva, não considerada paulina? Eu acho que a questão de ser considerado paulino é tardia. A autoria paulina, eu creio que é uma questão que veio mais tarde. Então primeiro foi aceito, depois foi jogado para Paulo? Não, ele também estava na lista dos Será. Embora Roma não tinha problema com ele, mas para as igrejas aí Tem orientais, ele razão de estava Roma pegar o monopólio de tudo, né, mano? Os outros igrejas estavam dando trabalho, mano. Tá demorando para aceitar. que vai ser meio hegemônico, né? Você pensar que eles vão ter, depois de Constantino e Teodósio, a primazia no Império e vão praticamente dominar todo o cenário ocidental. Então, as igrejas orientais que ficaram desperneando com o Apocalipse acabaram ficando diminutas ali, né? Então, essa ortodoxia canônica acabou se tornando uma questão mais de maioria do que de consenso. Eu tinha falado que era a última pergunta, mas eu quero fazer uma provocaçãozinha. Por que o seu amiguinho, Lutero, quis mexer no cano do Novo Testamento e não só do Antigo? Pois é. A mesma razão de questionamentos teológicos que ele coloca para o Antigo, ele coloca para o Novo. Então, ele tem um problema com Tiago, né? Ele tem um problema com Tiago porque ele considera Tiago um livro que exalta as obras. E isso estaria em confronto direto com a literatura paulina e a tese da justificação pelas obras, que é tão importante para Lutero. Aí o que ele faz? Olha só. Ele não tem coragem de tirar. É óbvio, Porque mas ele desde. coloca igual as outras que ele fez do Antigo Testamento, joga no finalzinho e bota uma notinha. Exatamente. Aí Fala que é de então. palha. Exatamente. Aí então ele vai colocar nessa versão nova que não está assim, né? Ela tá na versão, tá na Mais uma ordem que a vez, gente está essa versão acostumado. oitava aí tá te traindo? Não, essa aqui é a versão de Lutero de 1984. Tem a 2017, mas só muda a linguagem. Essa é tipo Nova Almeida atualizada. Mas a de Lutero de 1545, ela tem Tiago no final, depois de Apocalipse. O cara jogou pro final e mexeu na ordem. Mexeu na ordem. Pô, mas muito bom, Alex, se você tivesse que falar uma lição que a gente tem desse cano do novo, qual que é aí? O que a gente pode aprender mesmo aí como estudantes? O cânon bíblico, eu entendo que ele é uma grande obra do Espírito Santo, não só em ter revelado a palavra de Deus a pessoas que escreveram e traditaram isso, né, levaram adiante a tradição escrita, mas o conservar o ensino correto, de acordo com a vontade de Deus, ao longo dos séculos, para que a gente pudesse ter hoje clareza a respeito do que Deus quer nos revelar, né? Então, acho que isso, para mim, uma vez, foi a minha pergunta de exame final da faculdade de teologia. Pois é, já que o cânon é fruto de um longo processo de decisão judaico e da igreja, tão humano, dá para crer na Bíblia? Quer dizer, eu diria assim, crer na Bíblia, eu creio em Jesus, né? Mas dá para você colocar sua confiança nesse livro como revelação da vontade de Deus? Sim, porque eu creio que ao longo desse processo nós vemos a direção do Espírito Santo guiando
e conduzindo de maneira que a gente tem uma escritura que tem um centro, né? Ela tem um centro, claro, né? A gente consegue discernir dela algo que perpassa ela. A gente percebe a aliança de Deus que vai dos patriarcas até Jesus e que permanece para nós como igreja, né? Então nós vemos isso claramente nas escrituras. Então isso é de fato aí um milagre do Espírito Santo na igreja. Valeu, Alex. Valeu.